Hoje nós vamos falar um pouquinho, ser inabalável, Como nós podemos ser inabalável, aquilo que Deus deseja para mim e para você. Então nós vamos um pouquinho aprender sobre isso, como ser inabalável, como podemos atingir algo que Deus deseja para nós. Abra sua Bíblia no Salmo 125:1. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas continua firme para sempre. Olha que palavra, isso é algo que Deus deseja para mim e para você. Então nesse momento abaixa sua cabeça, coloca diante do Senhor. Deus amado, eu coloco diante de Ti, Senhor Deus, a Tua palavra que nós acabamos de ler. Senhor Deus, que o Senhor nos ensina, o Senhor fale conosco, nos orienta, papai, e que o Senhor possa derramar o Teu amor, a Tua graça sobre cada um de nós, Pai. Que abra o nosso entendimento, abra a nossa clareza, abre, Senhor, aquilo que nós precisamos entender e compreender diante da Tua presença, Pai. Deus, nós repreendemos toda retaliação, repreendemos toda palavra ao contrário, repreendemos, Senhor, muitas vezes algo que pode tampar os nossos ouvidos. Senhor, nós repreendemos também toda dor de cabeça, todo mal-estar. Nós repreendemos também todo sono, Senhor Jesus, que possa impedir de nós entender e compreender a Tua palavra nessa noite. Senhor, o Senhor tem livre acesso neste lugar, que o Senhor possa nos visitar, que o Senhor possa falar, que o Senhor possa derramar Tua unção do Teu poder sobre cada um de nós, Pai. E nós colocamos e entregamos esse momento nas Tuas mãos, em nome do Senhor Jesus. Amém? Então, nós vamos aprender um pouquinho hoje, ser inabalável. Olha aqui a figura, Isso aqui é alguém que é inabalável. Você vê um coqueiro, olha uma ventania, uma tempestade, algo muito forte. Você vê que ele enverga, mas ele não cai. É algo fantástico, é algo poderoso. E é assim que Deus deseja de mim e de você, de nós ter essa fé inabalável, algo poderoso, algo extraordinário que vem de Deus. Então a palavra fala claro, confia no Senhor, quem confia no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, firme para sempre. Então ele sempre vai estar firme. Então nós podemos viver num mundo hoje de muita constância, de muita mudança, e também muitas vezes de estabilidade. Então muitas vezes as pessoas estão sem estabilidade, estão muitas vezes também acontecendo muita mudança na nossa vida. Todo o tempo nós precisamos mudar em várias áreas da nossa vida. Todo o tempo nós somos confrontados a mudar, no trabalho, em casa, na rua, aonde nós passamos, nós temos que ter uma mudança. Então isso muitas vezes tem acontecido isso no mundo, e é constante isso acontecer no mundo aonde nós vivemos. E também nós temos vivido um momento também de crise econômica. Também nós temos vivido também crises, também em doenças, enfermidades, perdas e também incerteza de algo que ainda, a incerteza daquilo que vai acontecer. Muitas vezes acontece isso na nossa vida. Então tem pessoas vivendo à beira de um colapso, emocional e também espiritual. Vivendo esse momento difícil, momento que está passando por uma beira de um caminho, passando por uma beira de uma trisca, algo que está muito acontecendo no nosso contexto, na nossa vida. E muitos são abalados com qualquer coisa. É facilmente derrubado
pela circunstância. Muitas vezes nós somos abalados por qualquer coisa. Muitas vezes abalados por uma perda. Muitas vezes nós ficamos abalados por causa de uma enfermidade. Muitas vezes nós ficamos abalados por várias coisas que acontecem no nosso dia a dia. E isso faz o quê? Nos derrubar. E faz isso a nossa vida o quê? De nós muitas vezes estar flexível ou muitas vezes perder o chão. Algo que acontece na nossa vida de uma perda pode perder o chão, perder o sentido de parar de viver, de caminhar, de experimentar algo que Deus tem. Então muitas vezes nos abala algumas coisas, a circunstância da vida vem para nos abalar. Mas Deus nos chama a uma vida diferente, a uma vida de firmeza, de estabilidade espiritual e emocional, e até o relacionamento. Então você vê que o chamado de Deus para mim e para você é que nós estejamos firmes, igual a palavra fala, que não se abala, firme para sempre. Está firme em quem? Em Jesus. Firme naquele que pode fazer todas as coisas. E muitas vezes nós firmamos, sabe em quem? Em pessoas. Apoiamos em pessoas, investimos em pessoas e esquecemos de estar firme naquele que pode fazer todas as coisas. E confiamos. Damos todo o nosso crédito e também ficamos firmes naquele propósito. E esquecemos do propósito que é aquele que pode fazer todas as coisas e pode mudar a nossa história, que é Deus. Então, esse é o propósito de Deus. O chamado que Deus tem para mim e para você, esteja firme, que tenha uma estabilidade espiritual, emocional e até também nos seus relacionamentos. É isso que Deus deseja para mim e para você. Como diz também o salmista, o que confia no Senhor são como os montes de Sião, que não se abala. Não se abala por qualquer coisa. Para se abalar é muito difícil. Porque se você confia no Senhor, pode crer que algo vai acontecer. E isso nós temos a certeza daquilo que Deus vai fazer. Então pensa aí comigo. Uma palmeira, no meio de um furacão, ela pode dobrar, mas ela não quebra. A palmeira ela vai, dobra e ela volta. Pode vir uma tempestade ali que nós estamos vendo, o coqueiro. Uma grande tempestade, ela dobra, mas não cai. E se você vê no mar, toda vez que você vai no mar, você pode ver ao redor do mar, você vai ver vários coqueiros plantados. Porque ali tampa um pouco o quê? Do vento. E o coqueiro, ele não tomba, ele não cai. Ele vai, mas ele volta. É algo poderoso. E é assim deve ser a nossa vida. Flexível, mas firme em raiz profunda. É isso que nós precisamos. Estar mais flexível, receber, aprender, crescer, avançar, ser mais flexível em várias áreas da nossa vida, porque muitas vezes nós não somos flexíveis, é daquele jeito, tem que ser desse jeito e acabou. Mas nós temos que ser uma pessoa flexível e também firmar numa raiz profunda. Por que ela não cai? Porque ela está numa raiz bem profunda. E aonde você tem firmado a sua vida? Aonde
está ligado à sua raiz? Será que você está numa árvore sem ter uma raiz profunda? Quando nós estamos uma raiz rasa, um vento vem e derruba. Um vento vem, nós caímos. E é assim na nossa vida. Se nós estivermos no raso, quando acontecer algo na nossa vida, se nós não estivermos firmes nos pés do Senhor, se nós estivermos no raso, vai acontecer algo e vai nos destruir. Nós vamos perder o chão. Por causa disso que nós temos que estar firme no Senhor e buscar e colocar e deixar Deus trabalhar na nossa vida. E Deus trabalha, e Deus molda, e Deus transforma a cada um de nós. E o primeiro ponto que nós podemos parar para refletir, o fundamento da inabalabilidade, confiança em Deus. Que nós precisamos ter uma fundação, é algo que nós precisamos ter uma raiz. Uma casa não feito um bom alicerce, ele vai cair. Primeiro você tem que fazer um alicerce bom. Então você precisa ter um fundamento, uma fundação, algo profundo. É isso que nós precisamos. Por causa disso que a palavra do Senhor fala. O que confia no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, firme para sempre. Então a base de firmeza espiritual é a confiança total em Deus. A base de algo que vai firmar a sua vida espiritual é a confiança total que você tem em Deus. Isso é a chave. Porque muitas vezes nós pedimos algo para Deus. Senhor, faz isso, faz aquilo, isso. Nós clamamos, pedimos, e muitas vezes nós não confiamos que Deus vai fazer. Porque qualquer coisinha tira nós do foco. Qualquer coisinha nos abala. Qualquer coisinha tira nós daquilo que Deus deseja para mim e para você. Porque nós não estamos firmes. Porque quando nós estamos firmes, pode vir algo para tirar a sua atenção, não vai conseguir. Vai vir algo para te abalar, mas não vai te abalar. Porque o Deus Todo-Poderoso está com você. E Ele que te sustenta. É Ele que te fortalece. Então, não em circunstância, pessoas ou recursos, mas no Senhor. Então, muitas vezes, Deus está fazendo algo no nosso meio. Deus está manifestando a tua graça, a tua glória sobre cada um de nós. E um exemplo muito claro disso, nós podemos ver da Daniel. Mesmo diante de um decreto de morte, que ele já estava decretado como morto, que ia morrer e não ia ter mais jeito, mas ele não deixou de orar. Ele continuou orando. Ele continuou no propósito de Deus. Mesmo que ele ia ser jogado na cova dos leões. Você já imaginou um monte de leão ao teu redor? Querendo te devorar, querendo te engolir, querendo te comer. Mas Deus guardou Daniel. Deus guardou. E nada aconteceu com ele.
algo poderoso, porque ele confiava em Deus. Ele acreditava que Deus podia fazer algo extraordinário. Se Deus quisesse levar, amém, glória a Deus, já foi feito aquilo que ele queria ter feito. Mas Deus tinha um propósito. Muitas vezes nós não foi até hoje, porque Deus tem um propósito. Porque ainda não completou aquilo que ele quer desejar. Nós podemos tentar fazer 1001 coisas, mas se o Senhor não querer, não vai acontecer. Então, Deus livra, Deus guarda, Deus protege. Então foi algo inabalável. Aquele momento na cova dos leões. Foi crer, ter fé, ter esperança que Deus ia mover. E Deus salvou ele. Deus fez algo extraordinário. Deus fez algo poderoso. Em quem ou em que você tem confiado? Porque é isso que nós temos que passar, pensar e refletir. Em quem você tem confiado? Aonde você tem colocado a sua confiança? Em quem? Aonde? É isso que é uma pergunta para você refletir hoje e falar: eu tenho colocado a minha esperança no meu trabalho. Eu tenho colocado a minha esperança naquele objeto. Eu tenho colocado a minha esperança em fulano, em ciclano, em beltrano. E aqui hoje eu estou aprendendo que a minha esperança e a minha confiança é naquele que pode fazer todas as coisas. É aquele que me criou. É aquele que me gerou. É aquele que colocou eu aqui nessa terra. É isso que Deus está falando comigo e com você. Então a sua fé é inabalada quando tudo vai saindo do controle. Você fica abalado quando tudo sai do controle. Quando não é do jeito que você faz. Quando não é do jeito que você projetou. Você perde o chão. Isso é uma pergunta para você refletir e pensar. Isso tem me abalado. Isso tem feito eu perder aquilo que Deus deseja. Então Deus quer trabalhar na sua vida naquilo que está te abalando. Então o que está me abalando? Que coisa? Isso está me abalando, então eu tenho que mudar algo. Eu tenho que focar em Deus e tirar isso da minha cabeça. Porque isso me entristece, isso me dá dor, isso me desanima, isso me entristece, isso acontece algo na minha vida, e isso eu não consigo nem ir adiante. Porque aquilo ali está perdendo o teu foco. Aquilo ali está te sugando de uma forma que você não consegue nem enxergar que aquilo está te abalando. Quando você perde o chão e alguém chega e fala: o que está acontecendo? O que está abalando você? Nada não. Mas tem algo que está te abalando. Tem algo que está tirando você do foco. E tem algo que está fazendo você perder aquilo que Deus deseja para você. E o segundo ponto, a obediência como prática de fé e firmeza. Em Mateus 7, 24 e 25, a palavra fala assim do Senhor: portanto, quem ouve essas minhas palavras e a pratica é como um homem prudente que constrói a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram o rio, sopraram um vento
e deram contra aquela casa, mas ela não caiu, porque estava alicerçada na rocha. Olha que algo poderoso. Obedeça. Não adianta só obedecer, mas nós temos que praticar. A palavra, todos nós temos a Bíblia. Mas a Bíblia é para que nós lemos, ouvimos aquilo que Deus está falando conosco através da palavra, porque é a palavra que transforma, a palavra que cura, a palavra que liberta e a palavra que faz algo sobrenatural. Não adianta só ler ela e não praticar. Vai ser em vão. A palavra do Senhor você tem que ler. Aqui fala: quem ouve essas palavras e a pratica como um homem prudente que constrói a sua casa sobre a rocha. Aonde você tem construído a sua vida? É isso que tem que parar para nós refletir e pensar. Aonde está? Será que a nossa vida está na rocha? Está firmado na rocha? Ou ela está na areia? Porque se tiver na areia, vai derrubar. Mas o que Deus deseja para mim e para você, que esteja na rocha. E quem é a rocha? É Jesus. É Ele. Ele é a rocha. É Ele que é a estrutura. O homem sábio, o homem que ouve e pratica a palavra, é a mesma coisa quando fala homem, é homem e mulher, tá? A mulher que pratica, o homem que pratica e obedeça a palavra, ela vai colher algo extraordinário. E a palavra que liberta, João 8, fala: conhecer a verdade nos libertará. Então, quanto mais você busca a palavra de Deus, lê a palavra, Deus vai te libertar. Não tem como você não ser liberto e transformado através da palavra. Então, quando nós ouvimos, nós paramos para ouvir, nós saímos alimentados de Deus e praticar aquilo que Deus falou para mim e para você. Vai ser fácil? Não. Vai doer? Vai doer. Mas vai valer a pena. Porque lá na frente você vai ver a recompensa. Você vai ver a transformação e a mudança que Deus vai fazer. Então, vai vir a tempestade. Vai vir. Vai surgir. Mas Deus nunca disse que seria fácil. Se você ler a Bíblia, você vai ver a vida de cada homem, de cada mulher que viveu a palavra de Deus. Não foi fácil. Se você falar para mim que foi fácil, mentira. Todos eles passaram por momentos difíceis, como nós temos passado. Então nada é fácil. Nada para você conquistar é fácil. Nada para você estar no culto é fácil. Então, se alguém falou para você que é fácil, ele mentiu. Porque não é fácil. Buscar o Senhor é difícil. Não é fácil. É uma luta constante. É uma renúncia constante. É uma busca constante. É algo, cada dia mais, na presença dele, é algo que é difícil. E a diferença é o que é o fundamento. Aonde está o seu fundamento? Nós podemos ver um exemplo bem claro de Jesus. Em Mateus 4, de 1 a 11, vai contar a história de Jesus quando ele estava no deserto. Quando Jesus estava ali
40 dias, 40 noites em jejum, numa busca, matando a carne, mas nos ensinando como fazer. Porque Jesus veio, não foi para quebrar a lei. Jesus veio para cumprir a lei, porque o povo não cumpria. E Jesus veio para mostrar que nós podemos fazer aquilo que Deus mandou nós fazer. Não é diferente. E aí, Jesus estava ali ensinando. Estava no deserto, estava com fome naquele momento. E aí vem o diabo e vem para tentar Jesus. E aproxima dele e fala assim: se é filho de Deus, ordeno que essas pedras se transformem em pão. Porque ele estava o quê? Com fome. Uai, se você é filho de Deus, você pode pegar esse pão aqui agora, essa pedra aqui agora, e virar pão, e você comer e matar a sua fome. Porque você está com fome. Mas aí Jesus responde aonde? Na palavra. Ele fala: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Ele vence na palavra. E como nós vencemos as nossas lutas? Na palavra. Como Jesus nos ensina. É na palavra que você vai vencer. Por causa disso que nós precisamos ser alimentados. E depois o diabo ele vem de novo no deserto, leva ele numa cidade santa, coloca ele na parte bem mais alta do templo e diz assim: se é filho de Deus, jogue daqui para baixo, pois está escrito: ele dará ordem aos anjos dele, ao seu respeito, com as mãos ele o segurará, para que você não tropece em alguma pedra. Olha o diabo é astuto, ele foi em cima da palavra. Falou: olha, a palavra do Senhor está falando para você, ó. Jogue daqui. A palavra está falando, ó, a Bíblia está falando, se você jogar aqui, desse abismo, dessa altura aqui, você vê que o diabo foi na palavra, para tentar ganhar Jesus. E é assim que muitas vezes acontece na nossa vida. Tem pessoas que vão na palavra para te atingir. E é na palavra. Aí ele foi na palavra. Então, ó, se você se jogar daqui, o que o Senhor vai fazer? Vai colocar um anjo, vai te segurar. E nada vai acontecer com você. Mas Jesus sempre tem a resposta. Jesus fala assim: também está escrito: não põe à prova o Senhor, o seu Deus. Não põe à prova. Porque muitas vezes na nossa vida nós colocamos Deus à prova. Deus, eu vou fazer isso. Mas se o Senhor não fazer isso por mim, eu não vou fazer mais. É tipo uma barganha. Se Deus não faz, se Deus não me agrada, se Deus não faz do jeito que eu quero, então também não vou fazer o que o Senhor está pedindo. Mas se o Senhor fazer o que eu quero, as coisas vão fluir. Então nós temos que ter cuidado de muitas vezes colocar o Senhor na prova. Nós provamos. Não, se o Senhor falar para mim fazer, eu vou fazer. Se o Senhor não falar, eu não vou não. Cuidado. Porque muitas vezes você está colocando o Senhor à prova. E Jesus fala aqui, está escrito também: não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. E aí o diabo ainda parou, desistiu? Não, ele continuou ainda, tentando. O diabo vai, leva ele para um monte, muito alto, e mostra também para ele o reino, o mundo e a glória dele. Vai lá e mostra um monte. Fala: olha aqui, tá vendo? Tudo. Isso aqui tudo, ó. Tudo isso daqui, se você prostrar e se você adorar, ó o diabo astuto. Se você prostrar aqui e adorar diante de mim,
Eu te darei tudo isso. Acontece isso na nossa vida. Você faz isso que eu vou te dar isso. É isca. É gaiato. É algo que vai te levar para o buraco. Mas nós não percebemos isso. Então, se você olhar, tudo isso aqui eu vou te dar. Vou te dar o reino, vou te dar tudo. Aí eu te pergunto, o diabo tem autoridade para te dar algo, que é aquilo que Deus é de Deus? Deus tem muito mais. O diabo, ele dá, mas ele te dá agora, e daqui a pouco ele tira tudo. Ele destrói, ele te dá. Ele vai dando, o diabo lhe dá. Mas depois ele vem e tira tudo. E acaba, e destrói. Ele vem para roubar, matar e destruir. É isso que ele faz. Agora o Senhor, ele dá, ele não tira. O Senhor dá, e dá uma vida de abundância. Ele te dá uma vida que ninguém pode te dar. Só o Senhor pode te dar a paz, a alegria, o amor, a esperança, a certeza, a confiança, aquilo que você precisa. Só Ele pode te dar, mais ninguém. Mas nisso tudo, ainda o diabo ele coloca ele lá e fala, e se você adorar e prostrar, mas o Senhor ainda dá a resposta. Jesus vai e fala assim, retire-se daqui, Satanás, pois está escrito, adore ao Senhor seu Deus, e só a Ele é prestado culto, e mais a ninguém. É Ele que é digno de toda honra e de toda glória. Eu não adoro mais ninguém. Vem aqui para mim, não vou, não te adoro, eu não te prostro, porque eu prostro aquele que pode fazer todas as coisas. É aquele que me ama, é aquele que nunca me abandonou, é aquele que sempre olha para mim. É esse. Olha que coisa linda. Mas ele fez isso. Sai daqui, Satanás. Aí vem proposta indecente para mim e para você, e nós aceita. Sabe o que você tem que fazer? Sai daqui, Satanás. Retire daqui. Sai em nome de Jesus. Vem uma seta na sua mente. Faz isso, faz aquilo. E se você deixar aquilo que está na sua mente falando e contaminando você, você vai acabar fazendo. É a mesma coisa uma pessoa fala assim, eu vou matar fulano, eu vou matar ciclano, eu vou. E aí vai alimentando a mente. Eu vou matar, eu vou matar, eu vou matar, eu vou matar e vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer isso. E aí sabe o que acontece? E ele vai alimentando, e ele vai alimentando. Chega um dia, ele vai lá e faz. Porque ele alimentou. Ele deixou se alimentar. E muitas vezes na nossa vida é a mesma coisa. Eu estou contando assim com uma pessoa que vai matar. Mas muitas vezes nós fazemos isso conosco. E vamos alimentando algo na nossa mente. Eu vou fazer isso, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Eu vou. E fica colocando. E aí você pode falar, sai da minha mente agora, em nome de Jesus. Retira da minha mente agora, em nome de Jesus. É o poder. Você tem autoridade. Em nome de Jesus. Sai em nome de Jesus. Palavrinha simples. Sai em nome de Jesus. Sai da minha mente. Tira-se da minha seta. Porque muitas vezes vem setas para tirar você do foco, para você perder, para você não experimentar algo. Então você pode fazer isso. Sai em nome de Jesus. Bate retirado. Você não tem mais lugar na minha vida. Você não tem liberdade mais. Chega. Você já fez o que fez, estragou, acabou com a minha vida, destruiu. Chega, hoje eu te dou um basta. Hoje eu não aceito mais. Então é assim que você deve fazer. Né? Então, você está apenas ouvindo a palavra ou vivendo segundo ela? É isso que muitas vezes nós ouvimos e não praticamos.
ouve e não pratica, é como fosse algo que está voando, igual tipo uma areia. Vai embora. Não tem destino. Mas o que Deus fala para nós, se você está ouvindo e praticando, Deus vai mudar a nossa história. Deus vai mudar a nossa vida. É isso que Deus deseja para mim e para você. Mas se hoje nós entender que nós só estamos ouvindo e não fazendo nada, cuidado. Porque isso vai te destruir. Então, ser inabalável exige disciplina espiritual, diário. Leitura da Bíblia, oração e obediência. É a chave de tudo isso, né? Então, uma disciplina, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que começar a orar, eu tenho que começar a ler a Bíblia, eu tenho que começar a fazer isso. Começar a dar um passo. Senhor, o que o Senhor quer para mim? E você vai lendo a palavra, vai meditando nela e vai orando. E vai fazendo algo que Deus deseja. E o terceiro, a presença de Deus é a nossa segurança. Isso que é fantástico. A presença de Deus é a nossa segurança. Salmo 46, 1, 3 fala assim: Deus é o nosso refúgio e é a nossa fortaleza. Auxilia sempre presente nas adversidades. Por isso, não temeremos, ainda que a terra trema e o monte afunde no coração do mar. Ainda que a água rujam e se agitem e os montes sejam sacudidos pela sua fúria, nada vai nos atingir. Né? Então é forte. Então é aqui, ó. Deus é o nosso refúgio e é a nossa fortaleza. Nos momentos maiores da nossa adversidade, é Ele que faz algo. Quando nós estamos, pode observar, quando nós estamos passando por momentos difíceis, algum momento de diversidade, alguma coisa que está acontecendo, para onde nós vamos? Primeira coisa, Senhor, nós pedimos a mão dEle. Quando nós está lá no final, quase morrendo, fala: Senhor, tem misericórdia de mim, me salva, tira essa dor, me livra desse leito, está doendo, é ruim, manda eu embora para casa. Nós buscamos quem? O nome dele. Mas é só no momento desse? Não, é em todo o tempo. É todo o tempo, é toda hora, de manhã. Coloque o seu dia na presença dele, que você vai ver a diferença. As coisas, todo dia nós matamos um leão. Todo dia tem algo difícil na nossa vida, mas entrega na mão dele, confia nele e ele vai fazer. Mas nós não entrega. Essa que é a grande dificuldade, é de nós não entregar na mão do Senhor. Então é isso que Deus deseja para mim e para você. Ele é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, presente, constante. Agora, pensa comigo. Imagine um pai segurando a mão de um filho pequeno no meio de uma tempestade. Você imagina. O medo pode até surgir, mas segurando está a mão firme do pai. Quando a criança está firme na mão do pai, ele se sente seguro. É a mesma coisa, está o pai e a mãe, a criança ela sobe em cima da mesa, alto, mas se o pai e a mãe estiver perto, ela pula, porque ela sabe que o pai e a mãe vai segurar. Mas se ela sabe que o pai e a mãe não está, ele não sobe, porque ele tem medo que pode acontecer. Mas ele está lá, ele sobe e pula. É assim.
É a mesma coisa a nossa vida com Deus. Se isso acontece na vida com o nosso pai, com a nossa mãe, agora, com Deus é diferente? Não. Quando nós seguramos na mão de Deus, não tem como as coisas não acontecer. Nós estamos numa fonte segura. Ele é o meu refúgio, Ele é a minha fortaleza, Ele é o meu bem precioso. E eu vou e faço, porque Ele está do meu lado. É a segurança. É isso que é interessante. Então, não há ausência de problemas que te torna firme, mas é a presença de Deus com você. O que te vai firmar é a presença de Deus na sua vida. É você buscar a presença dele e viver aquilo que ele tem para você. E o final, para concluir, o resultado é a vida frutífera e testemunho que impacta. Olha para você ver em Jeremias 17, 7, 8. Olha o que a palavra do Senhor fala. Mas bendito é o homem que confia no Senhor. Mas é bendito é o homem que confia no Senhor, cuja confiança nele está. E ele será como uma árvore plantada junto à água e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ela não tremerá quando chegará o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes e não ficará ansiosa no ano da seca e nunca deixará de dar o fruto. Então é algo aonde está a raiz, aonde a água está passando, aonde está o rio. Então a árvore junto à água representa junto que confia no Senhor. O justo que confia no Senhor é a mesma coisa da árvore junto com a água. Então é isso que Deus deseja para mim e para você. Que nós está o quê? Sempre se alimentando, sempre bebendo da fonte, da água que vai jorrar. Aonde que nós estamos bebendo, né? Então mesmo no ano da seca, não deixa de frutificar, porque aonde está na beira do riacho, está puxando a água, e ela está florescendo, e ela nunca vai deixar de dar fruto. E é assim a nossa vida, não é diferente. Se nós vamos alimentando, bebendo da fonte, que é Jesus, nós vamos florescer. E algo vai acontecer. Então é isso que Deus deseja para mim e para você. Então nós precisamos praticar, precisamos viver. Então uma pessoa firmada em Deus, ele continua servindo, adorando e testemunhando, mesmo em tempo difícil. Ele influencia as outras pessoas. Mesmo que ele está passando um momento de luta, de batalha, mas ele entende aquele que pode fazer tudo. Ele continua servindo e testemunhando daquilo que Deus tem feito. É isso que nós temos que aprender. Então estamos firmados. Pode ser um alerta que alguém precisa. A sua fé, a sua paz, o seu fruto são testemunho vivo. É isso que nós temos que pensar. Será o que nós temos feito? Nós temos sido testemunho vivo no trabalho. Nós temos sido testemunho vivo em casa, na rua, aonde nós passamos. Será que aonde nós passamos nós deixamos fruto? É isso que Deus deseja para mim e para você. Então Deus está nos chamando
a sermos inabaláveis. Não por força própria, mas por confiar nele. Porque se você for com a sua própria força, não vai dar certo. Mas é na força do Senhor. Porque se você vai na sua força, cansa, fadiga e logo, logo vai abandonar. Então, confia no Senhor. E não por fugir dos seus problemas, mas por permanecer firme na rocha. Enfrenta os problemas, enfrenta. Se colocou na tua mão, porque você dá conta. O problema está grande, a dificuldade está enorme, mas se ela veio na tua mão, porque Deus sabe que você dá conta. Mas eu não estou aguentando, mas Deus sabe que você dá conta. Você, homem e mulher, inabalável, esteja firme na rocha, firmado. E o que tem tentado te abalar? A sua fé hoje. Você deseja ser firmado novamente em Deus? Você quer ser como o Monte Sião, firme para sempre? Então, nesse momento nós vamos orar. Nós vamos colocar diante do Senhor. Colocar na presença dEle. Entregar nossas ansiedades a Deus. E colocar os nossos problemas na mão daquele que pode fazer todas as coisas. Firmar. Acreditar. Então, nesse momento, abaixa sua cabeça. Coloca diante do Senhor. O que tem te abalado? O que tem tirado você do foco? Quais são as ansiedades que têm tomado a sua vida? Peça para o Espírito Santo te fortalecer. Peça para o Espírito Santo ser a raiz. Porque quando o Espírito Santo é a raiz, ele nos renova. Ele nos fortalece, ele nos sustenta. Se você está passando por um momento difícil, coloca na presença dele. Esse momento é seu e dele. Coloca a sua ansiedade. Coloca os seus problemas. Coloca as suas lutas. Coloca as suas tempestades. É no trabalho. É na sua casa. Coloca na presença dele. Entrega. Confia. Confia naquele que pode fazer todas as coisas. Tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Esse